Então, boa tarde a todos, boa tarde, Fernanda Antum. Hoje é dia 13 de setembro de 2024. Essa é a terceira consultoria dentro do projeto Narrativas Visuais do Universo Caipira, um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado de São Paulo, o edital número 23 de 2023, o aprimoramento artístico-cultural. Estamos aqui com a Fernanda Anton. Fer é conhecedora e pesquisadora dos métodos alternativos de impressão fotográfica. Realiza sua pesquisa desde 2007 e coordena junto com o Alex Topini o Lab Club, que é o primeiro núcleo artístico dedicado exclusivamente à pesquisa e ensino, prática e difusão da cianotipia e dos processos fotográficos alternativos e históricos no Brasil. A gente vai falar hoje sobre os processos fotográficos alternativos, teremos contexto histórico, falaremos sobre esses processos, o que são, como são, e adentraremos a um especificamente que é a goma bicromatada. Aproveito para agradecer você, Fer, muito obrigada pela presença e pelo aceite. Faremos no estilo palestra-aula e esse conteúdo vai ser disponibilizado posteriormente em formato de live. E é isso, fique à vontade para se apresentar, começar a aula. Podemos começar. Obrigada, Mona, obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito empolgada de falar sobre a goma, só os processos em geral, mas sobre a goma bicromatada em especial, porque é difícil de dizer, né? Mas vou dizer que é meu processo favorito, por conta da quantidade de possibilidades que você tem com a goma, né? E tem a questão da cor, que eu adoro, enfim. Eu tenho certeza que você vai ver e vai se apaixonar também. É um processo incrível, né? Só pelas cores e pelas possibilidades ali. São muitas possibilidades. Eu coloquei na apresentação aqui uma apresentação mais da minha parte também do Lab Club, essas coisas assim. Eu queria falar bem rapidinho, que foi até engraçado, porque pela primeira vez eu organizei assim, datas ponto a ponto, sabe, período. Aí, deixa eu só ver como é que eu faço para compartilhar isso aqui com você. Tá ótimo. Bom, então, meu nome é Fernanda Antum, eu coordeno o Lab Club junto com o Alex Topini, que é esse núcleo de pesquisa, ensino de processos fotográficos alternativos. Eu me formei em fotografia em 2001, tem muito tempo já isso, mas foi só em 2004 que eu descobri os processos alternativos através desse livrinho aqui, que é o Fotografia Pensante, que é um livro, foi o primeiro livro no Brasil, e um dos poucos, na verdade, publicados sobre os processos alternativos, do Luiz Guimarães Monforte, ele é um professor da USP, se não me engano, e esse livro ele virou referência para muita gente, né? Então eu vi esse livro na faculdade de turismo que eu fazia, achei incrível, eu falei, nossa, não acredito que tem mais coisa além do laboratório PB, porque naquela época era o padrão, né? E aí fiquei apaixonada, fiquei querendo fazer, mas naquela época era muito, muito difícil de ter informação e tudo mais, né? E em 2006 a gente acabou com o pessoal do Ateliê da Imagem, que era uma escola de fotografia aqui do Rio, a gente formou um grupo de estudos e começou a praticar, estudar meio que sozinho, assim, praticar o cianotipia e Van Dyck, que foram os dois primeiros processos. E aí, ao contrário, em 2009 foi a primeira oficina que eu e o Alex demos assim, aberta para o público, sabe? Que já foi muito, muito doido, assim, poucas pessoas faziam essas oficinas, né? Foi bem interessante. E entre 2009 e 2012, a gente foi dando várias oficinas, a gente também continuava pesquisando, e aí eu fiz a minha primeira goma bicromatada, que foi essa daqui, que é um prédio, tá vendo? Não sei se você consegue ver direito. Linda, linda, dá para ver, Fê. Eu acho hoje ela, coitada, ela tem valor para mim, afetivo histórico, mas coitadinha, muito, muito grossa, assim, sabe? Mas bem nítida, pelo menos pelo que eu consigo ver. Mais ou menos. Bem preservada, mas, também. Para uma primeira tentativa, lá para 2009, 2010, foi muito bom. E foi no sol, que você não tem controle e tal. Quando foi em 2012, a gente inaugurou o ateliê e o Lab Club, né, especificamente, ainda dentro do contexto do coletivo Filé de Peixe, que era um coletivo que eu, Alex e mais uma galera fazia parte.
Em 2013, a gente aprovou o primeiro edital pela Funarte, que foi um edital de intercâmbio. Então, foram 3 grupos, um no Acre, um no Rio Grande do Sul e a gente. Foi muito legal, publicação e tudo mais. Em 2015, um segundo edital aprovado pela Funarte, que foi ótimo também, que foi de uma residência artística. A gente recebeu 10 artistas de vários estados do Brasil e ficaram um mês com a gente dentro do Lab Club. Foi muito bom e foi muito importante, porque também expandiu essa questão da gente fazer cursos mais longos, né, mais prolongados, que acabou dando nas imersões, que a gente começou a fazer também em 2015. A gente já fazia as oficinas, os ciclos de oficina, inclusive, né, de onde nos conhecemos. Exatamente, de onde eu conheci o Lab, né? Saí de Rio Preto, fui lá para o Rio de Janeiro. Exatamente. E aí daí foram as imersões, que são os cursos mais longos de uma semana, com vários processos, residência também artística, que durou o ano inteiro, e com isso também a gente começou a fazer a loja que vende os produtos para essas práticas, que antes a gente só vendia para os alunos, para quem estava lá nas aulas presenciais, e a gente começou a comercializar, e a gente percebeu que no Brasil inteiro tinha muita gente interessada em fazer e se arriscar para fazer esses processos, né? Em 2019, a gente lança o nosso primeiro curso online, que foi o Cenotipia Total Online, que a gente ensina a fazer a cenotipia sobre vários suportes, papel, tecido, madeira, vidro, viragens também, foi incrível. Em 2020 veio a pandemia, né? Preciso dizer que aconteceu muito, nada, né? Aconteceu no caso. E aí agora, em 2023, a gente está na nova sede, no Lab, e começamos a retomar também a questão das oficinas, e esse ano, em 2024, a gente retomou também as imersões. Então, a gente já fez um primeiro curso no meio do ano de uma semana, que foi incrível. Que aí é o momento que a gente consegue... A oficina é muito legal, mas geralmente é rápido, né? Um fim de semana. Então, com esses cursos, nessas imersões, a gente realmente consegue acompanhar o grupo durante uma semana inteira. É bem intenso, é muito bom. Faz muito sentido, né, Fer? Porque para fazer esses processos tem todo um passo a passo ali, né? Que se você de fato põe a mão, tem um tempo ali para absorver, é bem diferente, assim, né? A forma do aprendizado e tudo isso. Não, é bem diferente. A gente consegue entender melhor como é cada um dos alunos, e aí consegue também ajudar melhor. E a gente faz uma produção muito intensa, então eles tem tempo para praticar bastante coisa, e aí sai daqui realmente muito mais do que só uma experiência de final de semana, sai pronto para fazer as coisas, e o grande incentivo é que continue fazendo, saindo daqui, continue fazendo em casa. E tem funcionado, tem sido muito, muito bom. Sempre que eu vou falar, eu falo de mim, mas na verdade eu acabo falando sempre em nome do Lab, né? Porque essa pesquisa fui eu que puxei, eu que descobri o livrinho, eu que não sei o quê, mas na verdade o Alex está sempre comigo, e várias pessoas passaram desde 2012 para cá, né? Então, você mesmo, teve a Juliana, tem a Duda, tem um monte de gente que foi passando. E aí, começando propriamente dito do contexto histórico, eu vou falar um pouco do contexto histórico dos processos alternativos, mas eu vou logo cair para a goma. Né? Não vou entrar em nenhum outro processo, nada disso. Vamos direto para onde a gente... Nosso objetivo mesmo. Quando a gente fala de processos alternativos, a gente geralmente fala desse período de tempo que ele vai de 1826, que é quando o Niepce faz a primeira fotografia permanente existente no mundo, que é a heliografia. Então, esse carinha aqui, ele é o Niepce, e essa foto aqui é a primeira foto que existe no mundo. É claro que essa daí, a versão que circula, ela é uma versão escaneada pela Universidade de Texas, super tratada, para você conseguir entender o que tem nela, mas quando você vê a imagem original, ela é muito, muito fluida, quase não consegue ver nada. Como se fosse um espelhinho mesmo, assim, com uma imagenzinha e tal. Mas não importa, esse foi considerada a primeira fotografia do mundo. Então, entre 1826 até 1890, que é quando a Kodak lança a Kodak número 1. Então, quando a gente fala de processos fotográficos alternativos, a gente fala de todos os processos que apareceram nesse período de tempo.
por que a gente bota o 1890 como o final? É óbvio que né, não é assim, taxativo, tem umas coisinhas depois e tal, mas enfim, o que aconteceu em 1890? O George Eastman lançou a Kodak número 1, que era aquela câmera, você aperta o botão e nós fazemos o resto. Ele inovou, criando o negativo numa base flexível, que ele conseguia fazer um rolo, colocar dentro de uma câmera portátil, a pessoa comprava, levava aquela câmera para casa, tinha, se não me engano, eram 100 fotos, 100 exposições. Quando terminava, ela mandava para a Kodak revelava, processava aqueles filmes e devolvia a câmera com as fotos prontas e mais uma carga de filme. Com isso, ele criou assim, toda a base da fotografia que aconteceu depois. Filme de médio formato, de grande formato, de colorido, não colorido, positivo, negativo, tudo que veio através dessa nova forma. Então, são filmes flexíveis, o processo positivo e negativo, processo em laboratório, enfim. Então, claro que depois teve a Polaroid, teve uma série de outras coisas, mas isso aí ele determinou, não, galera, fotografia agora é comigo. É isso. Então, tudo que está dentro desse período de tempo a gente chama de processos fotográficos alternativos ou históricos e tudo mais. Isso coincide também de ser justamente essa época, uma época dos inventores, época dos direitos autorais. Então, embora o Niepce tenha criado lá, feito a primeira fotografia, a heliografia, em 1826, muitos outros inventores foram desenvolvendo as suas pesquisas paralelamente com uma das ideias é poder patentear o seu próprio processo, vender e ganhar royalty, para que as pessoas pudessem usar, as pessoas pagariam para ele, né, e as pessoas usariam. Tal. Então, dentro nesse período, foram vários processos, alguns muito pouco usados, alguns ficaram apenas na parte histórica e outros, de fato, tiveram um grande uso, e foi uma grande revolução. Cada vez que nascia um processo desse disruptivo, mudava todas as bases da fotografia. Então, eu vou pontuar 3 processos, e vou botar cenotipia, porque assim, mas eu vou pontuar 3 processos que foram muito importantes nesse desenvolvimento. Então, em 1839, na verdade, em 1835, o Daguerre criou o daguerreótipo e foi quando conhecido, e ele apresentou esse processo dele para a Câmara de Ciência e Fotografia de Paris, e apresentou muito bem, e foi muito, muito bem recebido. Teve vários lobbies também, e acabou que a França comprou a patente do daguerreótipo e doou para a humanidade. Então, esse foi o primeiro momento que a fotografia se desenvolveu. Sim, espalhou igual o rastilho de pólvora para o mundo inteiro. O mundo inteiro começou a fazer daguerreótipo, né? Que é o fatídico dia 19 de agosto, que é considerado até hoje o dia... Exatamente. É considerado até hoje. Há controvérsias, né? Há várias controvérsias, mas assim, tem que dizer um dia, a gente bota esse e está tudo bem. Porque, de fato, isso fez com que o daguerreótipo fosse disseminado ao redor do mundo, demais. Assim. Nesse mesmo tempo, várias outras pessoas vieram falar, não, peraí, calma aí, eu também tenho um negócio parecido, peraí, não é bem assim, eu faço assim. E aí tem o Hippolyte Bayard, que tinha o processo de positivo direto, que, coitado, ninguém deu a mínima. E teve o Talbot também, só que o Talbot estava na Inglaterra, o Daguerre estava na França, né? França e Inglaterra, aquele fight direto, ninguém deu a menor importância para o Talbot. E o Talbot, na verdade, ele tinha feito a grande descoberta, que foi porque ele tinha descoberto o processo de positivo e negativo, né? A possibilidade de você fazer cópias. O daguerreótipo, embora tivesse sido uma grande descoberta, ele era uma imagem única numa chapa de estanho, com um prato que parecia
Na verdade, ele parece um espelho, né? A visualização, você não faz cópia. Então, o Talbot tentou falar, não, peraí, o meu processo que é legal, mas todo mundo achou muito complicado, você tem que fazer em 2 etapas. Não, como assim? Você tem que fazer uma foto, você tem que fazer um negócio primeiro, aí depois você tem que levar para a luz de novo para fazer ele ficar positivo. Então, o primeiro ponto, o primeiro momento de importância da fotografia, né, 19 de agosto de 1839. E aí vou ficar meio perdida exatamente no ano, mas o segundo momento que a fotografia deu a grande explosão foi quando veio o colódio. Uhum. O colódio, ele é super, super explosivo, super complicado. Tanto é que ele meio, não vende no Brasil, vende em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil você não pode vender. Tem até uma galera que produz, mas não pode vender, é meio complicado. Mas o colódio, ele já é muito mais rápido de se fotografar, muito mais rápido do que o daguerreótipo, uma imagem muito mais nítidas, só tinha aquela questão, você tem que preparar a sua chapa, fotografar e revelar enquanto o colódio está úmido. Por isso aquela história da galera viajar com o laboratório nas costas, literalmente. Você tinha aquelas carroças que era um laboratório, mas isso também foi muito... mudou muito toda a lógica da fotografia. Tinha os grandes estúdios e tal. E aí o terceiro momento que também as coisas mudaram na fotografia nesse período foi quando surgiram as chapas secas, que aí já era a chapa de gelatina com prata, ou seja, você vê ali, já está quase no negativo ali do George Eastman. Eram chapas de vidro com gelatina de prata. Você poderia preparar as suas chapas antecipadamente, guardar nas suas mochilas e sair para fotografar, ir trocando as chapas e voltar para o seu laboratório para revelar. Então, isso também, imagina, mudou. Você não precisa mais, você vai viajar só com chapas de 10 quilos na mochila, mas não precisa de um laboratório inteiro. Quebravam essas chapas, né? Enfim, vidro, né? Vidro é maravilhoso, mas tem as suas sensibilidades. Mas eram também imagens com muita detalhe, muitas nuances, sabe? Isso foi mudou bastante a história da fotografia. E aí a gente chega no George Eastman e pronto, aí acabou, mudou mesmo. O que eu falei que eu só ia citar a cenotipia, que embora não tenha mudado a história da fotografia e nem tenha sido usado exatamente como processo fotográfico, a cenotipia, na verdade, ela é considerada fotográfica porque o fundamento dela, o processo dela é fotoquímico, mas você não faz captura com a cenotipia. Só que, embora você não faça fotografia, não fotografe com a cenotipia, ela foi e continua sendo usada, talvez o processo mais usado. Usado como? Como um processo gráfico. E o Herschel descobriu a cenotipia em 1842, mas em 1870 começaram a comercializar os papéis já prontos com cenotipia para as pessoas fazerem cópia de mapa, cópia de planta arquitetônica, né? A Anna Atkins, logo depois da descoberta, junto com Herschel, ela criou o primeiro livro de fotografias ilustrado com fotografias, né? Que são as fotografias botânicas dela, são os contatos botânicos. E a cenotipia veio como processo gráfico, como a Xerox, né? Foi tão forte isso que Blueprint, que é, né, chamada cenotipia também ficou conhecido como projeto, cópia, né? Então você vê até filme, às vezes, antigo, com aqueles mapas, assim, eu adoro a cena do Titanic, que tem aquele na cenotipia, claro que depois teve umas mudanças, mas enfim, essa aqui é e a cenotipia nunca parou de ser usada até a década de 1970,
Se você vai no arquivo público, você vai ver um monte de cianotipia. Ela meio que foi substituída pelas cópias e máquinas de impressão, de fato. E logo depois disso, ela voltou a ser usada como artística, né? Uma forma artística por muita gente, no mundo inteiro. Então, é um processo que correu paralelo ali, de ladinho, mas é talvez um desses que tenha sido mais utilizado. O Hercule Florence, ele, na época, não, vamos dizer assim, não teve importância histórica no momento que aconteceu, porque você você deve ter lido o livro do Boris Kosoy, obviamente, sobre Hercule Florence, e ele mesmo tinha noção de que naquela época, estando em Campinas, né, nem era Campinas, chamava Vila de São Carlos, né? Vila de São Carlos. Cara, não tenho a menor condição de falar que eu fiz um negócio desse, porque primeiro não vão nem acreditar, até chegar lá, sabe? Então ele se ressentiu muito disso. Eu fico muito tristinha lendo aquele relato dele, né, de como ele recebeu a notícia de que o Daguerre tinha inventado uma coisa dessa. Mas, na década de 70, o Boris Kosoy, que é professor, pesquisador, ele, né, debruçado nessas anotações dele, já conseguiu comprovar, ele comprovou, inclusive, junto com a Fundação Kodak, lá, o Museu de George Eastman, que o processo que o Hercule Florence tinha inventado em 1832 funcionava, era um processo fotográfico, era um processo de reprodução, que deveria, sim, ter sido reconhecido na época. Não só isso, como ele também foi o primeiro a cunhar o termo fotografia, que o tempo todo atribuíram isso ao Herschel. E a gente, né, aqui no Brasil, embora ele seja francês, é brasileiro também, né? E eu vejo já que alguns livros de alguns historiadores da fotografia têm citado historiadores da fotografia gringos, né, estrangeiros. Aqui no Brasil, sim, e fora também eu já vi alguns textos europeus ou até estadunidenses que já citam, um pouco lateralmente, assim, mas citam. Muito porque legal. tem isso, né? Não adianta só ele ter existido, mas na verdade tem que fazer com que ele seja reconhecido internacionalmente pelo historiador, né? Então, entende-se que a fotografia ali também foi desenvolvida num território caipira, né? Que tem tudo a ver com a minha exatamente, pesquisa. Uma exatamente. aproximação tanto geográfica quanto artística, sei lá. Muito bom. E tem isso, né? A primeira coisa que ele fazia foram os rótulos da farmácia, assim, coisa mais prosaica, sabe? Total. O universo do dia a dia ali, né? Então, e sabe-se lá, se tivesse em outras condições e não tinha imprensa praticamente aqui no Brasil na época, imprensa mesmo, não tinha máquina de fazer jornal, sabe? Porque era proibido. Então, imagina, se tivesse em outras condições, o que não poderia ter acontecido, né? E ele tem uma série de outras invenções maravilhosas, não só na fotografia, né? Verdade. É incrível também. Muito bom. Fechamos com chave de ouro aí, a linha dos processos. Então, tá. Bom, aí falando sobre a goma é a junção de uma série de descobertas feitas por várias pessoas. Na verdade, falar isso da goma, você, de certa forma, fala de todos os processos. Não teve ninguém que tirou nada, um inventor que tirou isso aqui do zero, todo o processo. Tudo foi sempre um encadeamento de pequenos ou grandes conhecimentos que, em algum momento, eles são fechados e sintetizados para criar uma forma, né? Então, tem o Ponton, que era escocês, com essa cara de bruxo aí. Ele foi o primeiro que percebeu a fotossensibilidade dos dicromatos. Depois teve o Talbot, na verdade, a ordem até diferente, ao contrário. Depois teve o Talbot, que percebeu que os dicromatos endureciam algumas substâncias coloidais. Daqui a pouco você vai ficar mais claro isso aí mais para frente. O Becquerel, ele pegou essa ideia que o Ponton teve e conseguiu sintetizar e organizar. Não, sim, é fotossensível, funciona, está tudo certo. Mas aí eram só 3 conhecimentos esparsos, não tinha nada ainda.
Até que em 1856, o Duque de Luynes ele criou um concurso de artes, porque assim, além dos próprios pesquisadores fazerem lá as suas pesquisas com as intenções de modificações científicas, né, criações científicas e dinheiro também, no último caso, também tem os patronos de arte, sempre teve, né? E esse cara, ele fez esse concurso e eram 2 provas. Uma era para alguém criar um processo de formação de imagem permanente. Em 1856 já estava super adiantado, já estava colóide, se não me engano, até gelatina, a dry plate já estava rolando, entendeu? Ele queria um outro novo. E também queria um método de reprodução fotomecânica para fazer um pressinho, não sei o que, santinho. Daí abriu com esse super prêmio, não sei o quê. E aí quem ganhou o prêmio foi o Poitevin, que ele ganhou logo os 2 prêmios. Ele entrou e ganhou tudo, assim. Então, os 2 processos que ele criou foram o Carbon Print, que é esse aqui, na verdade está à direita da tela, e o colótipo. O Carbon Print é o fotográfico e o colótipo é o de reprodução fotomecânica. Não pode confundir com o talótipo, que era o processo do Talbot, de negativo do Talbot. O colótipo ele foi muito, muito usado. Até hoje, se você pega alguns cartão postal dessa época, que tem uma definição muito, muito grande, muito detalhezinho, muito umas linhas muito fininhas, a grande probabilidade de ser de colótipo, porque foi realmente muito, muito usado. Já o Carbon Print, não sei de grandes usos na prática, assim, mas numa prática mais artística mesmo, desde mais ou menos daquela época. Mas fato é que ele ganhou. Só que esses aí ainda não são a goma, não chegamos na goma ainda. Esses 2 processos, eles têm a mesma, eu botei como estrutura da goma bicromatada, que é o dicromato, mesma base, seria assim, é o dicromato com alguma substância coloidal sendo expostos à luz UV. Então, esses 4 processos aí, eles têm essa mesma estrutura. O colótipo, que é a gelatina, um dicromato. Aí tem o casein printing, que veio bem depois, que é a caseína do leite com dicromato. Tem o carbon print, que é gelatina, carbono, açúcar e dicromato. E a goma bicromatada, que é goma arábica com dicromato. Aliás, eu até falo assim, por que é goma bicromatada e é dicromato? Porque, na verdade, teve uma mudança na nomenclatura. Antes era bicromato de potássio. E aí em algum momento, teve uma mudança nessa coisa química mesmo, e aí virou dicromato. Mas o nome do processo continua sendo bicromatada, porque sim. Tem outras substâncias coloidais que eu já vi pessoas testando e elas se comportam da mesma forma, mas até onde eu sei, coloquei aí, não sei se existe algum processo fotográfico criado utilizando eles. Cola PVA com dicromato, clara de ovo, albumina, com dicromato, goma de mandioca com dicromato. Então, elas também endurecem com dicromato, mas nunca vi ninguém usando, ou conseguindo realmente fazer um processo fotográfico com ela, mas fica aí a ideia para quem quiser testar. E aí chegamos, de fato, à goma bicromatada, que é em 1859, que o John Pouncey, ele pegou, o inglês, ele pegou esses conhecimentos todos e resolveu botar pigmento. E aí criou o que chamou de goma bicromatada. Esse slide aí está sem foto, porque não tem uma foto desse cara na internet inteira. Olha só. Não achei nada dele, assim. Engraçado. Tem muitos textos, tem textos dele, tem texto, um monte de citação, um monte de coisa, mas não tem uma foto da carinha dele. Não achei, pelo menos. E esses processos, eles são todos processos de cópia, né? E quando foi chegando para o fim do século XIX, início do século XX,
O que aconteceu? A fotografia ela vinha desde então, desde a sua criação, como foi sendo, ela era considerada como uma representação do real, né? A fotografia ela nada mais é do que a representação da natureza por ela mesma, né? Teve aquelas frases todas no começo. A pintura agora morreu, porque a pintura agora não tem mais uso. Então ela não tinha necessariamente, ela não era encarada como uma forma possível de arte. E isso começou muita gente já fazendo fotografia, né? Já tem 60 anos de invenção da fotografia, mais ou menos. E aí alguns fotógrafos, artistas começam a querer reivindicar o status de arte para a fotografia, dizendo, não, fotografia é arte, sim. Ela não é uma simples representação do real. Só que como é que eles fizeram isso? A forma que eles encontraram para levar o status de arte à fotografia era justamente aproximar a fotografia da pintura. A fotografia, e aí o nome desse grupo eram os pictorialistas, justamente trazer essa dimensão pictórica para a fotografia. Eles publicavam, enfim, eram vários artistas, e aí, por que eu estou falando deles? É porque uma das grandes ferramentas para dizer que a fotografia é arte era usar justamente o processo de goma bicromatada. Por quê? Ele tem esse ar de pintura, você usa pigmentos, ou seja, você usa elementos da pintura mesmo. Só que isso durou um tempo, mas assim, cara, é sério que a fotografia, para ser arte, ela tem que ser igual à pintura? Você tem que fazer você tem que emular uma pintura? Isso começou também a ser muito questionado, entendeu? Uhum. E até pouquíssimo tempo atrás, acho que agora já estão um pouco mais redimidos, mas dentro da fotografia e da arte, eles ficaram num limbo. Nem os fotógrafos reconheciam eles como artistas, nem os artistas reconheciam eles como fotógrafos ou artistas, sabe? Ficou meio que num limbo. Eu acho que hoje em dia eles já estão mais redimidos, assim, e eu acho incrível. Então, esses são alguns deles, o Stiglitz, que é o principal, mais famoso, o Steichen, o Clarence, o George. Tá vendo que todos têm muita CA. Eu confesso que talvez essa daqui não seja goma bicromatada. Uhum. Também é muito difícil conseguir essas informações. Mas me parece que sim, se não é exatamente essa imagem, todos esses aqui tinham trabalho também com goma, e além de outras coisas, outros processos. Manipulações dos negativos, da cópia, essas coisas todas. Essa aqui claramente é... Que lindos. E aí esses trabalhos eles eram publicados nessa revista, que era uma revista chamada Camera Work, que ela foi de 1903 a 1917, e ela reunia imagens, trabalhos e textos falando sobre isso. Você consegue baixar alguns números dessa revista pelas internets aí. Uhum. E a Taschen lançou em 2013 um livro lindíssimo com uma compilação das imagens que foram publicadas. Eu não estou com ele aqui, mas é muito, muito bonito esse livro. Vou procurar o link, depois eu deixo na descrição do vídeo. Procura o link. Eu sei que ainda vende e sei que também tem em sebo, enfim, que é de 2013, né? Mas é lindo. E agora vamos então adentrar a química da goma bicromatada. Falamos da parte histórica e agora vamos chegar na parte química. Aí tem esse joguinho assim que deixa bem claro como é que funciona a química da goma bicromatada. A luz UV, ela sensibiliza o dicromato, ou seja, o dicromato, acontece alguma coisa com ele. Nisso que acontece alguma coisa com ele está misturado com a goma endurece. No que a goma endurece, ela fixa, ela agarra o pigmento que tiver misturado com ela. Só que ela vai agarrar e fixar esse pigmento que está misturado com ela só nas áreas onde bateu o UV, porque o UV bateu
sensibilizou o dicromato endureceu a goma, que fixou o pigmento. Nas áreas que não pegou o V, ela não endureceu, ou seja, ela está solúvel em água e ela vai embora. E quando ela vai embora, ela leva o seu pigmento que está misturado ali. Isso é uma característica muito específica da goma, porque os outros processos de prata ou de ferro, a UV, claro que tem uma coisa fundamental, mas ela não muda exatamente como é que eu vou dizer, o estado físico do que está ali. Ela tem uma mudança de cor, mais ou menos isso. A goma não, a goma ela é uma coisa como se fosse uma geleinha, né, uma gelatininha, e ela tem uma matéria, e essa matéria faz com que ela pegue e ela endurece, então ela fica com relevo. Você não vai conseguir ver, mas ela tem um relevo, você sente o relevo, e nesse relevo ela consegue segurar pigmento, qualquer coisa muito fininha que você misture com ela. Essa é a grande característica da goma que faz com que ela seja tão com tantas possibilidades. Então é isso, como a goma tem uma matéria que endurece, ela agarra junto de si qualquer matéria que esteja dissolvida nela. Então pode ser um pigmento, pode ser poeira, pode ser areia, pode ser purpurina, pode ser qualquer coisa, desde que seja muito fino. Já tentei fazer com glitter, que é mais grosso, e aí não é que fica uma meia dúzia solta, tem que ser alguma coisa densa, bem fininha, misturada com ela. Mas isso dá uma possibilidade gigantesca de variações com a goma. Então, são só esses dois químicos, de cromato de potássio ou de amônio e a goma arábica, o resto é pigmento. E aí, falando sobre o dicromato. O dicromato de potássio, ele é o mais usado e até o mais indicado, por algumas características que ele tem. Ele é um sal de cromo, essa laranja avermelhada, ele é super bonito. Quando você mistura com água, ele é assim, ó. Super, eu adoro essa cor. Ele foi muito usado no corante, e não sei se você chegou a pegar a emulsão de serigrafia, aquela laranja. Sei. Então, essa emulsão de serigrafia, ela era também de dicromato. Só que bonitinho, mas não é tão legal assim. Ele é bem tóxico. Ele diz que é corrosivo, mas não é a principal característica dele ser corrosivo. Ele é considerado cancerígeno, assim, bastante. Tanto é que ele foi proibido na União Europeia em 2017, e aqui no Brasil ele não é exatamente proibido, mas para você comprar, você tem que ter uma licença especial da Polícia Federal, que tem que renovar uma vez por ano. Você não pode comprar uma quantidade grande. Tá meio complicado para os amantes da goma. Porém, tem alguns substitutos. O dicromato de amônio, que ele também não é tranquilo, não é um químico super tranquilo, mas ele é bem menos tóxico do que o de potássio. Só que ele é bem mais caro, você tem que usar uma quantidade bem maior e tem que fazer alguns ajustes assim, de tempo, de tudo mais. Eu mesma não usei. Então, você sempre que estiver manipulando goma bicromatada, tem que estar de luva, avental, máscara e óculos, por que não? Se possível, tênis, né? E proteção para roupa. Isso é fundamental. Assim, na verdade, laboratório fotográfico, você tem que estar bem vestido, digamos assim. Usa sapato fechado, se possível, calça. Tem gente que usa até manga comprida. Também é ótimo. Eu recomendo isso, principalmente para quem é mais alérgico. Entendeu? Mas, assim, avental, luva, máscara e óculos, eu acho que vale. Porque, às vezes, o óculos parece uma bobagem. Mas, às vezes, você tá fazendo assim, você quer uma gotinha, assim, vai cair bem dentro do seu olho. Eu acho que ele não tem risco de deixar cego, nada disso, não. Mas não é bom deixar, né? Sim. E aí, então, os substitutos são o dicromato de amônio e o diazo. O diazo, ele, inclusive, porque esse problema com o dicromato de potássio, ele
foi um problema criado, inclusive, para a serigrafia. E a serigrafia toda tinha essa base do dicromato. Então, tem também um substituto para as emulsões serigráficas, que é o diazo, que ele não é tóxico, ele é facílimo de encontrar, é barato, e eu sei que ele funciona. Eu não tenho experiência com ele, eu sei até de pessoas que têm feito essa pesquisa com o diazo, posso depois falar, te dar indicação, mas ele é uma possibilidade não tóxica de goma bicromatada. O que eu faço aqui ainda é o procedimento original com o dicromato de potássio, tomando todos os cuidados. Porque, inclusive, para o meio ambiente, ele não é muito tóxico, ele não é problemático. Assim, porque uma quantidade que a gente usa é muito pequena. Então, o problema dele é contato com a mão, assim. Bom, o outro químico que é usado é a goma arábica, que é uma resina de uma árvore chamada acácia. Na verdade, são duas espécies de acácia. A goma arábica, eu tenho certeza, como todos os dias, porque está em tudo, sabe? Está em tudo que... essas bebidas de caixinha mais grossinhas, assim, a goma arábica... um monte de alimento, um monte de produto de pele, cola, tinta, a própria aquarela, a base da aquarela é goma arábica. Então, ela é muito tranquila, você realmente não tem nenhum tipo de problema. Geralmente, você encontra muito ela em grão, os que estão aí na foto, ou então em pó. Eu prefiro aqui a versão em pó, porque eu acho mais fácil de trabalhar, de medir, de pesar, de tudo. Você encontra muito fácil a goma arábica também em loja de pintura, loja de produtos artísticos. Ela é usada para encadernação, para uma série de coisas artísticas, mas o problema é que você não sabe qual é a concentração da goma arábica comprada já pronta. Então, assim, pode usar, mas você vai ter que fazer bastante teste para ver qual é a quantidade, se ela for muito rala, talvez você não consiga, se ela for muito grossa, talvez você tenha que dissolver ela. Então, assim, eu voto sempre de começar do zero, sabe? Fazer e pega o material in natura, digamos assim, e vamos começar do começo, porque assim eu tenho mais controle do que vai acontecer. Mas para quem gosta de experimentações, é uma possibilidade comprar essas garrafinhas de goma arábica já pronta. E aí, o terceiro elemento da goma é o pigmento, que aí também é uma longa conversa e pesquisa e uma coisa maluca, porque você pode usar, a princípio, qualquer pigmento que seja solúvel em água, ou seja, aquarela, guache, acrílico, pigmento em pó. Isso fica, enfim, é uma coisa de doida. Eu acho que os que têm melhor qualidade, e quando eu falo qualidade, eu não estou nem me referindo à qualidade artística, porque a qualidade artística é muito relativo, né? Às vezes você não tem nada técnico, mas o valor artístico é lindo e maravilhoso. Eu falo de questões técnicas, técnica mesmo, assim. O que eu consigo o resultado mais parecido com o original? Enquanto núcleo, a gente busca isso. O artista depois vai desfazer tudo que a gente falou, mas é isso, entendeu? Então, eu acho que o mais indicado são as aquarelas de qualidade profissional. Tem muita aquarela também de uso escolar, né? Essa aquarela também não é tão recomendada. Então, uma boa opção no Brasil, que é fácil de comprar, que não é cara, é a Thalens Van Gogh de tubinho. Não é a de pastilha, de tubinho mesmo. E tudo que eu vou falar a partir de agora, que sempre que eu falar de pigmento, eu vou falar que eu me basear nessa marca, nesse tipo, não estou patrocinado. Então, a impressão com a goma bicromatada, ela é feita
camada a camada. As impressões são sucessivas, as coisas vão se sobrepondo, mas não só. Eu separei aqui uns mostruários. Ela pode ser monocromática, simplesmente uma cor, com um negativo. Então pode ser preto, pode ser azul, pode ser vermelho, pode ser amarelo, ou qualquer cor. Ela pode ter duas cores, mas usando o mesmo negativo. Então, aqui, ó. Aqui tem azul e preto. O negativo, ele está... quando eu fiz a segunda exposição, eu fiz com ele descompensado, assim, sabe? Para dar esse efeito meio glitch. Legal. Aqui também, vermelho e amarelo. Parece que ele dá uma somada nas cores, né, Fê? Ele soma nas cores onde ele tá junto, e na parte que tem branco, ele marca uma cor ou outra. Então tem esse casamento, assim, que é muito legal. O que mais? Cadê? Eu tinha um outro que estava bem legal. Esse aqui, ó. Esse aqui dá bem efeito glitch, que é vermelho e azul. Legal. É o mesmo negativo, camadas separadas, sucessivas, só que... E aí, quando posiciona, você dá uma andadinha assim. Você pode usar negativos diferentes, com cores, tá vendo? Aqui tem uma talvez na câmera não dê para ver. Tem aquela mesma sombrinha com o pezinho aqui. Legal. Você pode fazer um duotone com a separação de negativos. Você pode fazer um negativo para o vermelho, um negativo para azul e fazer as duas impressões. Você pode fazer no sistema RGB ou pode fazer no sistema CMYK. Aqui eu tenho a mesma foto com o sistema RGB e com o sistema CMYK. O CMYK, como entra o preto, ele dá essa sensação de mais contraste, ele fecha mais a imagem fica mais viva. Como se contornasse, né? Exatamente, é um micro contorninho dele assim. Lindo. Então, durante muito tempo eu fazia RGB e aí depois passei a fazer CMYK. Você pode fazer camadas infinitas na goma. Você pode fazer daqui, eu posso pegar qualquer uma dessas gomas aqui que estão prontas há sei lá quanto tempo, e se eu quiser fazer agora uma outra camada, eu faço, sabe? O que vai determinar se ela vai suportar o seu papel, tem que ser um papel de qualidade, eu vou falar isso daqui a pouco. Você pode usar não tem aqui. A goma com negativo de cor trocado. Então, assim, o meu canal C de ciano, ao invés de eu usar a tinta ciano, eu vou usar a tinta vermelha. Então, eu vou ter uma distorção de um resultado final completa. Eu posso usar pigmentos metálicos. Não sei se você vai ver, se dá para ver que tem metálico aqui, ó. Aqui. Posso usar papel de outra cor, não precisa ficar no papel branco. Então, isso aqui eu fiz aquarela branca no papel preto. Legal. Essa daqui é aquarela, na verdade é purpurina prateada no papel preto. Aqui, ó, isso aqui é vermelho no papel verde. Sabe? Então, você tem essas possibilidades. Outra possibilidade, você pode sobrepor a outros processos alternativos. Então, isso aqui é uma cenotipia com a camada com um vermelho assim riscado. Esse aqui é uma cenotipia com 3 cores de pigmento. E aí sempre expondo com o mesmo negativo, casando. Não sei se está dando para ver direito. Sim, tá sim, muito legal, Fê. E aqui é um CMYK clássico com todas as cores. Bonitinho, direitinho, não sei o quê. Bem legal. Então, é isso. Só da Thalia Van Gogh são 71 cores diferentes. E você pode usar qualquer uma delas, você pode misturar elas em qualquer proporção. Você pode... Então, você já entendeu que assim, não tem como... Não tem limite, né? Não tem limite. É uma coisa que vai ao infinito mesmo. E aí agora também é meio recente, mas ela tem esses pigmentos metálicos. Então, cara,
são muitas possibilidades. Muito E aí eu bom. costumo dizer que cada casa tem o seu tempero, né? Cada pessoa, cada gomista tem o seu tempero, tem as cores preferidas. A gente aqui no Lab Club, a gente acaba preferindo nossa busca, nosso resultado, a gente fez muitos testes absurdos com muitas cores. Foi sempre para chegar no mais próximo do que seria a foto original. Então, a gente acaba que usa os pigmentos mais próximos do ciano, magenta do magenta mesmo, amarelo do amarelo mesmo e preto do preto mesmo. E a gente chegou a essa paleta de cores para fazer 4 camadas. Você pode fazer depois, tem gente que faz com 6 camadas, e aí usa um preto e um cinza mais claro, usa um amarelo e um amarelo meio ocre para fechar um pouco, sabe? Uhum. Vai e vai. Tipo, não tem limite. Bom, então esse aí é o nosso... e aí eu não mostrei aqui, mas a goma, o pigmento misturado com a goma, aqui, ó. Tem gente que gosta de misturar o pigmento já na hora, mas a gente já deixa a goma, a gente chama de goma pigmentada. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, magenta. Aqui, o azul, o amarelo e o preto. Já deixa na proporção certinha misturada, pronta para usar. Aí aqui tem outras cores. Tem aqui esse siena, que é tipo um ocre, ó, que dá para usar substituindo o amarelo. Tem esse vermelhinho aqui que eu acho lindo, que é o vermelho, que é meio alaranjado. Uhum. Tem um vermelho meio óxido. Tem esse azul clarinho, que não está tão clarinho, que ele está decantado. Esse azul clarinho, que é o Cerulean Blue. Vermelho. Esse verdão aqui, fluorescente. Então, assim, é isso. Você prepara e você vai usando conforme a sua imagem, conforme a sua vontade mesmo. E é claro que você pode usar qualquer imagem. Você pode usar como base, você pode fazer uma goma cromatada a partir de absolutamente qualquer imagem. Mas, de novo, falando, como eu sempre falo aqui, de uma questão técnica, de você conseguir um resultado apurado tecnicamente, que seja mais próximo da imagem original, e eu recomendo isso, e didaticamente eu acho que isso vale muito a pena, sabe? Eu acho que você quer fazer um trabalho com goma, ou até com cianotipia, enfim, eu acho que vale muito a pena ter o domínio da técnica, aquela técnica careta ali, para depois poder fazer o que você quiser. É o que a gente costuma falar aqui e recomendar aqui no Lab. Domina o processo e depois você derruba ele, como quiser. Então, aí tem algumas imagens que tem algumas características que são mais favoráveis que você tenha nas imagens. 3 bem simples, assim, que são imagens que sejam bem iluminadas, com uma luz boa, né? Tá vendo? Essa mulher aí, ela tá super clara, super bem iluminada. Que tem objetos bem definidos, então você vê, tem o braço dela que está bem marcado, tem essas flores que estão bem marcadas, a roupa dela, e principalmente evitar sombra. A sombra acaba fazendo uma camada preta, assim, um barramento que não fica legal, você vai ter mais dificuldade. Mais uma vez, se for a sua ideia, se for a sua escolha, vai fundo, mas tecnicamente ela vai te apresentar dificuldades. Então, essas seriam 3 características básicas, assim, favoráveis para as imagens. Maravilha. Aí, bom, beleza, escolhi a minha imagem, vou trabalhar com essa imagem daqui. Como é que o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para ela virar uma goma? A primeira coisa, não necessariamente nessa ordem, né? A primeira coisa é fazer um negativo digital. Você percebeu lá nos pictorialistas e tal, que eles basicamente são imagens de uma cor. Porque naquela época não tinha essa possibilidade de dividir os canais de cor da foto. Claro que depois, mesmo com analógico, tinha como fazer isso, fazer como fotografar com filtro,
sabe? Aí você teria os negativos, mas assim, era um processo bem mais complexo, né? Hoje em dia você pega um programa de edição, abre a sua imagem e você tem todos os canais ali para você separar e fazer o que quiser com eles. Então facilitou muito, muito esse processo. Então é isso que a gente vai fazer na nossa imagem original. A gente vai preparar ela para fazer um negativo para cada camada. Então, primeiro passo, você vai equilibrar as cores dela lá, ver se não está sobrando magenta, não está sobrando azul, só para poder ficar melhor no final. A gente sempre bota essa borda branca, porque vai facilitar muito o encaixe das camadas subsequentes. Eu boto esse semic aí na esquerda, que é o C é ciano 100%, o M é magenta 100%, o Y é o amarelo 100% e o K é o preto 100%, porque além de ajudar também no posicionamento, ele vai, na verdade, te ajudar a saber qual é o negativo que você está mexendo, porque depois de impresso é muito difícil de você entender. Bota essas marcas de registro, essa uma coisa que eu adaptei tem pouco tempo, que foi essa escalinha das 4 cores ali, tá vendo? Embaixo, né? Embaixo, eu não costumava usar isso, mas a gente passou a usar recentemente e tem sido muito auxiliando, principalmente na hora da lavagem, para saber se a lavagem está correta, está suficiente, ela é muito boa. E aí, a partir dessa imagem inteira, eu vou splitar os canais. Aí eles vão ficar assim, ó, ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Você vê que faz todo sentido. Por exemplo, aqui no magenta, aqui, essa flor do olho esquerdo dela está totalmente branca. Significa que aqui vai entrar muito magenta. Vê lá na imagem original. É justamente a flor vermelha do olho dela. Essa roupa dela é completamente branca, ó. É branca, a pele dela também é branca, tem um pouquinho de vermelho, mas tende a branca, mas a blusinha é completamente branca e essas florezinhas também são brancas. Vê lá no negativo preto, aqui no black, aqui no último. Está totalmente barrado, justamente nas flores e no corpo dela, na roupa dela. Então aqui não vai passar nenhuma informação de preto. Você consegue ver isso com uma certa claridade. Assim. Bem legal. Os negativos impressos, você tem que imprimir todos exatamente do mesmo tamanho, né? Não pode deixar um maior que o outro, porque às vezes acontece na impressora, porque eles vão ter que ser casados depois quando você for fazer a sua imagem. Bom, negativo feito. Aí eu vou começar, então, a falar um pouco das etapas da goma e dos materiais necessários. Luva, máscara, avental, sempre. Medidores. E aí também os materiais são muito comuns a processos fotográficos alternativos. Então, uma proveta, uma pipeta, um copo Becker, coisas que você vai precisar para medir, misturar, né? Um papel para aquarela. Como a goma passa por muitos banhos e não só por muitos banhos, são muitos banhos demorados. Você tem que usar um papel que seja resistente à água e que tenha que seja... E os papéis que são mais resistentes à água são justamente os papéis para processos molhados, de aquarela. Então, o Monval é um que a gente usa muito aqui. Arranquei a capa do bloco para mostrar. Monval Aquarela, ele tem um bom custo-benefício. E tem outros papéis que são muito bons e que são mais lisos, então tem menos interferência. O Monval já é um tanto liso, mas ele tem uma pequena textura. Mas tem esse Hahnemüller Platinum, ele é bem caro, mas ele é lindo. E um outro que está entre esses dois aqui é o Hahnemüller Harmony.
Ele também é para aquarela. Esse platino Hag, ele é, acho que dá para dizer, isso, que ele é o único papel que foi criado para processos alternativos. Ele é muito indicado para Platinum Print, que é um processo à base de platina, então é lindo e caríssimo. Então ele tem uma superfície muito lisa, a imagem fica muito superficial assim nele, e é de ótima qualidade e tal. Bom, papel, um pincel macio, eu recomendo sempre esses aqui, ó, que é um artificial, é de nylon, ele é muito macio. Um potinho para misturar, mistura e aplicação, pode ser qualquer potinho, qualquer. Plástico, de metal, não, de metal talvez não, de inox pode. De plástico, de inox, de vidro, de qualquer coisa. O seu negativo, né? Lembrar que o negativo precisa de um computador, de uma impressora e de uma transparência específica para essa impressora. Se é uma impressora jato de tinta, uma transparência para jato de tinta. Se é uma impressora laser, uma transparência laser. A jato de tinta tende a ter mais qualidade, mais detalhe, elas têm uma impressão mais densa e um negativo de melhor qualidade. Mas se você só tiver laser, vai fundo. Uma base de vidro, eu gosto muito de trabalhar em cima de vidro, para emulsionar o papel. Depois você vai precisar mesmo de um vidro ou de uma outra coisa para você fixar o papel emulsionado e o negativo, porque esse tem que ser feito com muito cuidado. Eu uso muita fita mágica para prender esse papel. Eu botei opcional, mas nem é opcional, na verdade. A base de vidro você vai precisar, porque pode ser de acrílico e tal. Você vai precisar fixar o seu negativo junto com o seu papel. Uma fonte de luz UV, dá para fazer no sol? Dá para fazer no sol. Só que você não tem controle da exposição. Então, pode ser que saia uma vez mais forte, uma vez mais fraca, uma vez você exponha tanto, não consegue lavar. É muito mais difícil. A revelação, né, digamos assim, ela é feita em água parada. Eu já vi muita gente esfregando com escova, com pincel. Eu não sei como que a galera faz isso, porque se eu fizer isso, eu vou destruir a minha goma. Eu não sei exatamente, porque é isso. Tem várias proporções, tem gente que faz mais grossa, mais menos grossa, mais dura. Então, aqui a gente faz a lavagem com a bandeja, com ele mergulhado na bandeja, de cabeça para baixo, esquecer lá 1 hora, 2 horas. E depois o varal e um grampinho para você secar ela penduradinha. Nesse momento ela vai estar bem sensível ainda. Botar uma unha assim, ela vai arrebentar. E papel toalha, pano, dessas coisas que são também coisa de bancada, de trabalho, porque toda hora vai cair. E a goma, ela não é difícil de limpar, mas ela é como se fosse uma colinha, né? Você deixa secar, então é bom que sempre molhou, caiu, passa um paninho no papel toalha. E é isso. O que você precisa de material é esse. E aí, agora, para encerrar, só o passo a passo, em todas as etapas, até você, do começo até concluir uma goma 4 cores, né? Fechamento. Então, primeiro, você vai separar os materiais. A pior coisa que tem é você estar no meio de um processo, você precisa ligar que faltou alguma coisa. Então, começa do começo, separando tudo, juntando tudo numa bandeja e pronto. Só daí você começa. Preparar os químicos. Faz parte de separar os materiais, preparar os químicos. Imprimir os negativos digitais também. Faz parte de separar os materiais. E aí, selar os papéis. E essa é uma etapa que eu não falei ainda, mas ela é fundamental. A gente está trabalhando com papel de aquarela e aquarela. Feitos um para o outro, né? Fomos feitos um para o outro. Então, por mais que a aquarela esteja misturada com a goma, se ela bate direto no papel, o papel vai absorver e vai manchar. A aquarela vai ficar ali. A gente quer que a aquarela fique só onde está a goma.
Então, a gente precisa fazer selar para proteger as fibras do papel de ficarem manchadas com a aquarela. Essa selagem pode ser feita de diversas formas. Eu já vi cada livro que você lê, cada coisa que você vê, assim, é uma forma diferente. Tem gente que faz com cola branca, tem gente que faz com gelatina, com gesso, com amido, um monte de coisas. A gente, de uns anos para cá, teve uma maravilhosa ideia que até hoje eu não vi ser publicada, então se eu vir, vou dizer que foi invenção minha. Já está aqui registrado. Está registrado, mas já tem muito tempo que a gente faz isso. A gente faz a gente sela o papel com a própria goma arábica e o dicromato sem pigmento. Então a gente mistura dicromato e goma, passa no papel, exatamente na mesma proporção, expõe ao UV e lava. Uau. Nisso, tem a primeira camada, que a gente chama de camada zero. Uma primeira camada completamente uniforme, já de goma arábica, já preparado, já protegendo completamente a fibra do papel. Depois que eu passei a fazer isso, os resultados melhoraram muito, muito, porque sempre tinha um problema de mancha, um problema de marca, de pincel, porque a gente usava cola. Assim, pessoas podem usar cola, dá para usar. Só que quando você vai criando um apuro maior de técnica, você começa a perceber os detalhes. E é sério, eu estou falando de brincadeira, mas eu realmente não vi nenhum livro ainda publicando falando sobre isso. Parece uma coisa meio óbvia, mas não é tão óbvio assim. Que legal. Bom, e aí você sela o papel, eu posso fazer 20, 30 papéis e guardar. Eu não tenho... ele não vai estragar, ele está pronto. Eu tenho ali um pacotinho papéis para goma, selados para goma, que eu, de vez em quando, eu quero fazer uma coisa. Eu já pego dali, ele já está guardado, sabe? Agiliza bastante o processo. Agiliza muito. Porque, sério, se você for fazer alguma direto no papel, ele vai ficar muito manchado. Não vai ficar legal. E aí, primeira camada. Aí a goma agora participa, ela funciona a partir de ciclos. Beleza. Selei o papel, tenho os meus papéis selados. Eu vou fazer a primeira camada de azul. Inclusive, eu te recomendo que seja nessa ordem também. Eu vou emulsionar o papel, eu vou esperar ele secar, eu vou expor e eu vou lavar. Tudo isso na sequência. Não pode deixar passar muito tempo. Depois que você emulsiona, você não pode esperar passar muito tempo para expor. Depois que você expõe, você não pode passar muito tempo para lavar. Entendi. Ou seja, aquela coisa que a gente faz com outros processos de emulsionar num dia, guarda e expõe no outro. Isso não funciona para goma. Então, também tem em mente que sempre que você vai fazer goma, você tem que saber qual o tempo que você vai levar para fazer pelo menos um ciclo para você fazer do começo ao fim. Depois que eu fiz a minha camada azul e o meu papel secou, eu posso guardar na mesma saquinha lá de papel selado e daqui a 3 meses fazer a minha camada vermelha. Mas quando eu for fazer minha camada vermelha, eu vou ter que emulsionar, secar, expor e lavar. Aí estou lá com a minha camada, as 2 camadas já sobrepostas, azul e vermelha, lindinha. Vou guardar, secou, né, claro, tem que secar. Porque o papel vai estar mergulhado, você vai lavar durante umas 2 horas, assim, ele mergulhado na água, então ele vai estar completamente encharcado, e aí você tem que esperar ele secar bastante. Depois dele secar, você pode guardar. Vou guardar, vou esperar, quero fazer uma goma ao longo de um ano. Cada 4 meses eu vou fazer uma camada. Então, guardei lá mais 4 meses a minha camada magenta. Aí vou fazer minha camada amarela. Eu vou emulsionar, secar, expor e lavar a camada amarela. Assim, sucessivamente, com a preta, que vai ser a minha última camada. Estamos falando aqui de um processo semic básico, porque o semic também você pode repetir camadas, você pode colocar cores intermediárias, e aí já é um campo que vai. Mas aqui a gente está falando de uma imagem em 4 cores de uma forma
básica, direta. Essa daqui, por exemplo, que eu mostrei, ela é isso, ela não tem nenhuma repetição de camada, ela não tem nenhuma cor intermediária, ela não tem negativo de meio tom, de não sei o quê, é esse processo que eu expliquei aqui. E eu acho que é um resultado muito bom. Muito linda, Fê. Uau, hein? Que... Secar e pronto, e aí é a prática. Vamos pra prática. Muito E legal, isso. Fê. É um processo longo, né? Precisa ter um tempo ali disponível para ele, muitas vertentes, né? Muitas variáveis. Eu costumo dizer que a goma não é um processo difícil. A química dela é uma química simples. Ela não é um processo difícil, ela é um processo trabalhoso. E se você quiser fazer uma camada de uma goma monocromática, de uma camada só, ela não é trabalhosa, ela é simples. Mas é justamente essa possibilidade de fazer as camadas, aí ela se torna não difícil, mas trabalhosa. Ah, bem legal. Bem massa, Fê. Finalizamos então? Finalizamos. Se tiver qualquer dúvida, me fala. E é isso. Eu sou apaixonada, acho que você vai gostar também. Ah, legal. Então, Fê, muito obrigada pela aula, aí, pelo passo a passo, pelas informações. Aprendi bastante, espero que o pessoal aproveite aqui também assistindo essa live. E em breve teremos prática, teremos resultado desse projeto. Te agradeço novamente, então, e nos vemos na próxima. Eu que agradeço pelo convite, Mona. Até a próxima, estamos aqui. Até, Fê. Então, beijinhos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.